Shalom, shalom, amados, graça e paz. Já aproveitem para curtir, compartilhar, porque isso é muito importante para o canal, porque assim a mensagem chegará além. Esse é o maior objetivo. A mensagem que está no canal, não o canal em si, mas ele é o instrumento, o canal que leva a mensagem. Por isso eu te peço, já te agradeço. E que o Espírito Santo nos capacite, nos ajude a compreender aquilo que eu realmente sou apenas aqui um canal também, mas ele é que nos capacita a entender a palavra, além das linhas tão somente que estão aqui escritas, além das minhas palavras, mas ele nos leva a entender a palavra viva, a palavra que traz a mudança sobre as nossas vidas, a palavra que nos tira da ignorância, que nos traz esperança de dias melhores e nos revela aquilo que nós precisamos saber. Vamos falar aqui em Mateus 24, porque estamos vivendo, um tempo aí que nós sabemos que a vinda de Jesus está muito próxima. E aí ele nos pergunta aqui, 24:6. Você pode ler ele todo para compreender, eu não vou ler que vai ficar cansativo. 6. Vamos ler a partir do versículo 3, 24:3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular: conte para nós quando é que isso vai acontecer. Tudo que ele fala, sobre o final dos tempos. Desculpem. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e de tudo acabar? Jesus respondeu: tomem cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo: eu sou o Messias. E enganarão muitas pessoas. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Guardem isso. Esse versículo 6. Não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Há 15 horas atrás, Israel recebeu 180 mísseis balísticos. São mísseis de um poder, de uma força de destruição assim, tremenda. Claro que Israel se cuidou, Por que ele recebeu, Ainda, povos ainda usados pelo inimigo não aceitam que ele seja uma nação. Isso já foi votado, Israel é uma nação. E é onde Jesus nasceu e é para onde ele vai voltar. Então nós sabemos que é uma guerra que vai muito além do que a gente ouve naturalmente. É uma guerra espiritual. Então, amados, nós estamos ouvindo rumores de guerra. E as pessoas que estão com o coração apertado, que estão acompanhando todas as notícias e com medo, É uma terceira guerra mundial. Não, amados, não é. Para que aconteça essa guerra, o terceiro tempo tem que ficar pronto, O anticristo tem que se manifestar. E rumores de guerra. A guerra do Armagedon, Depois disso tudo acontecer, que será a terceira guerra. E tem, a tribulação, Aqueles que acreditam que subirão, a igreja subirá antes, subirá durante, subirá depois. Eu já estive na turma que subirá, que diz que a igreja subirá antes. Mas aí, eu conversando com meu sobrinho pastor, ele falou: tia, nossa, como que vai ser? Os discípulos sofreram. Na verdade, todos morreram, exceto João, ficou. Os demais, todos partiram. E aí? Nós fomos chamados para quê? E aí o meu pensamento começou a mudar, Nossa, é verdade. Eu já tinha tido uma conversa com Jesus. Fui ousada, Falei assim: epa, não quero ser igual a Pedro, não. Vou, e depois eu negar Jesus. Mas eu disse para ele: se necessário fosse eu ficar aqui durante a tribulação, me dê forças. Mas eis-me aqui. Vou continuar dizendo eis-me aqui. Apesar de, ser carne e algumas vezes sentir na pele, doer, chorar, dar umas esperneadas igual criança, mas prevalecer, permanecer. Então, realmente mas não precisamos pensar isso agora também, não é verdade? Precisamos entender que nesse momento, e guardar essa frase, como diz, uma das minhas mestras, a Nayara Pedrini, se você quiser ir no canal dela, vai lá e se inscreve,
porque ela é uma estudiosa do Apocalipse, aprofundadamente, né? Geopolítica, ela dá todas as explicações. É com base no que eu venho recebendo de informações dela, olhando a Bíblia, é que eu tô passando isso para vocês. Se quiserem se aprofundar mais, vão até lá, porque vão receber todas as informações mais precisas e mais aprofundadas até. Mas aí eu falei dos mísseis, né? Dos 180 mísseis. Porque numa revidação de Israel, né? Porque eles já tinham atacado, eles lançaram lá e mataram um líder muito importante para eles. E eles revidaram enviando esses 180 mísseis balísticos, que é uma loucura. Sabe quantos que morreram em Israel? Ninguém morreu. Alguns ficaram feridos por causa dos estilhaços, né? Mas ninguém morreu. Isso é uma ação sobrenatural de Deus. Qualquer um que estude, que vai lá e pesquisa o que é um míssil balístico. E eu tô dizendo isso para você aqui porque nós precisamos pregar a verdade, nós precisamos pregar a atualização, o que está acontecendo no mundo. Não podemos ignorar. E a igreja está acordada? Nós que somos a igreja viva, independente lá das quatro paredes, você está acordado? Nós estamos cumprindo a ordenança bíblica de orar por Israel. Daniel orou, né? Deus faz as promessas, mas é necessário que nós oremos, que nós estejamos ali participantes. E ele nos pede orações. Então nós precisamos orar, porque tudo vai acontecer. Mas Deus conta conosco com as nossas orações, com a nossa intercessão quanto igreja. E a igreja está o quê? Está ligada ou está distraída? Pensando em si. Nós estamos pensando só em nós mesmos? Eu quero ler aqui dentro no meu quadro, né, de conversa com o Espírito Santo, algo que eu escrevi. Pai, fazer a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável, nos pede abandono ao ego. O ego significa minha, nossa vontade. Vamos renunciar aos gritos de nossas almas, dizer não a partir de pequenas escolhas. Nós escolhemos renunciar, às vezes, a repetir um sorvete, comer um doce todos os dias. Mas, pastora, o que isso tem a ver? Ei, estou cuidando do meu templo. Meu templo precisa de uma alimentação saudável. Isso é renúncia ao meu paladar, ao prazer da comida. Parece bobo, mas não é. Hoje, no momento, isso é um dos grandes propósitos meus. A minha mudança alimentar, meu realinhamento alimentar, restrições alimentares eu venho passando. E é fácil. As ofertas são muito grandes. As pessoas que estão à minha volta não estão nessa vibe de renunciar. Uma delas, um pouquinho, porque ela pode estar ouvindo essa pregação aqui e vai dizer, epa, eu tô um pouco. Tô entrando nessa vibe. Da minha família, claro. Mas eu tô ali lutando e não é brincadeira. Porque nós sabemos que o açúcar é viciante. E ele faz muito mal. Não que eu tenha abandonado 100%. Tenho esse objetivo? Até gostaria. Mas ainda não tô lá. Mas isso aí é renunciar, ó. Renunciar a partir de pequenas escolhas, pequenas coisas. Renunciar a uma diversão. Não que eu não devo me divertir, nós precisamos nos divertir, mas tem momentos que eu vou renunciar para estar lendo a Bíblia, para estar orando, deixar a internet um pouco de lado, né? O Zap, né? Tantos aplicativos que a gente tem. São pequenas renúncias que são base do nosso crescimento espiritual, muito importantes. E que se a gente se deixar levar por eles, passa, as coisas passam, o dia passa e a gente não ora. E aí? São pequenas renúncias. É a base do nosso exercício de fortalecimento de fé. Nosso crescimento espiritual é maior e de grande valor quando praticamos a renúncia, tal como Cristo fez. Ele renunciou a todos os privilégios que tinha na posição de ser filho do rei. Renunciou a expressar poder contra os que o oprimiam, mas revelava-lhes o poder do amor, que não fere, não quer os benefícios próprios. Aí, Coríntios 1,13, o hino ao amor cristão. Tudo isso pode não ser tão popular na mídia, para o mundo, né? Não é popular, não é uma mensagem agradável. Não, renúncia não é. Porque a natureza da carne, qual é? Não querer nenhum desconforto. Mas o espírito, trabalhar o espírito, exige renúncia.
Mas só os que são espirituais compreenderão isso, amados. Os que não querem ser os que ainda não são. Nada fácil de executar, não. Nada disso é fácil de executar. Pode até parecer, eu achava que era facílimo renunciar a renúncia de determinados alimentos. Não, aqui nada. O quê? Nada é fácil de executar, repito, mas possível com a graça de Deus sobre as nossas vidas. Torna a dor da renúncia suportável e, com certeza, produtiva. Cresceremos espiritualmente e somos muito mais espírito do que essa carne visível aqui. Amém? E voltando aqui. Então, vamos nos lembrar dessa frase quando nos sentirmos atemorizados, né? É o versículo 6 do capítulo 24 de Mateus. Não tenham medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Nós sabemos que muitas nações já têm se unido. Nações poderosas. Estão do lado lá, né? Do Irã. Vou dar só um exemplo. E tudo isso está falado lá em Ezequiel 38, ó. Sudão, a Rússia, a Pérsia, né? A Líbia. Todos estão do lado lá. E do lado de cá o Ocidente, né? Os Estados Unidos já se manifestou ontem, né? Falando que agora vai. E aí? E aí vem o temor. As pessoas logo pensam, nossa, é uma terceira guerra. Mas não é, amados. Não. Olha aqui a palavra. Escreve essa palavra, cola lá na sua geladeira, bota no seu bolso. Não tenham medo. Versículo 6. Quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerras. Sim, eles estão em guerra. E não vai terminar agora. É o início das dores. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Então começa dizendo, não tenham medo quando ouvir o barulho de guerras ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Não é o fim. Então firmemos as nossas mentes, os nossos corações na palavra, porque tudo que está acontecendo, Jesus já predisse, já deixou escrito para nós. Oséias fala, meu povo sofre porque lhe falta entendimento, compreensão, revelação. E onde é que está a revelação? Aqui, ó. Não só na minha Bíblia rosinha, né? Mas eu tenho várias traduções aqui. Qualquer Bíblia que você pegar, isso vai estar lá, em Mateus 24. Então precisamos conhecer a palavra para podermos nos posicionar. E como igreja, estarmos despertos e obedecendo a ordenança de orarmos por Israel. Se nós não orarmos enquanto igreja, precisamos orar, irmãos. Amém? Que seu dia seja de paz. Que sua mente, para o nosso dia ser de paz, a nossa mente tem que estar em paz. Isaías 26:3. O Senhor manterá em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia no Senhor. Confia no Senhor e tenha um propósito firme. Qual o seu propósito firme? O meu propósito, primeiramente, buscar o reino dos céus e a sua justiça. E eu sei que todas as coisas me serão acrescentadas. Mas para eu, né, buscar o reino dos céus e viver ali, fazendo a vontade de Deus, eu tenho que renunciar. Eu tenho que dizer não a coisas que eu quero dizer sim. Eu tenho que estar em lugares que eu preferiria não estar. Eu tinha que estar morando numa cidade e eu estou morando em outra e sei que vou estar em outra daqui a pouco. E aí? É o que eu quero? É minha vontade? Não. Sabe? São muitas coisas. Mas porque eu creio na vida eterna. Eu creio sim, que verei, como fala o Salmo, né? Eu ainda serei feliz, terei alegria aqui na terra dos viventes. Mas a minha felicidade plena, total, absoluta, perfeita, não é aqui. Sabe? Nós somos cidadãos do céu. Não aqui, dessa dimensão. Nós vamos batalhar aqui e vamos ter direito a tudo que a Bíblia nos fala, que nós teremos, né? O Senhor levará a cabo, né, tudo aquilo que Ele tem para nós. Fala lá o Salmo 92. Tudo que a mim me concerne, o Senhor trará, né, a bom termo. Tudo que Ele me prometeu será meu, será seu. Vamos ler a Bíblia para conhecer a palavra. Mas, amados, me desculpem, corrigindo aqui. Falei que era o Salmo 92, mas não é. O Salmo 138, versículo 8 é que fala. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. 138, 8. Bem diferente, né? Minha cabeça viajou. Então, tudo que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. O que significa isso? Tudo que Ele tem para mim,
tá? Ele levará à execução, ele concretizará, tá? Ele levará a bom termo, ele fará. Salmo 138, 8. Amém? O Espírito Santo me incomodou. Você tá errado, não tá no 92 não. 92 é outra coisa, você tá viajando. Ele é muito bom, bom demais. Oremos, amados. Então, como igreja, nos posicionemos. Vamos despertar. A igreja não pode estar dormindo. Nós não podemos estar distraídos. Vigia e ora. Olha os sinais dos tempos. Sabe, nós temos a internet aí, não só para nós nos divertirmos, também, mas para sabermos. Tem muita gente aí estudiosa, cada um dentro do chamado do Senhor, falando, divulgando. Eu já dei nomes para vocês em outros vídeos, Rodrigo Silva, Naira Pedrini, né? Estão aí pregando, estão aí falando, sabe? Nos ajudando a compreender as escrituras. E tá aqui a pastora Marisa também. Mas indicando para você aqueles que estudaram nessa área aí, nessa perspectiva aí, tá? Vamos lá, vamos pesquisar, vamos nos colocar, vamos nos posicionar e vamos cumprir aquele encontro cristão. O Senhor nos convida a cumprir. E vamos orar agora para terminar esse devocional? Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, pelo dom da vida, pela tua presença, por te conhecermos, ó Deus, e podermos te servir tão deliberadamente, ó Deus. Ter acesso à palavra como tantos povos não têm, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Nos ajude, ó Deus, principalmente aqueles que podem estar com o coração inquieto, com medo das guerras, ó Deus, que realmente essa palavra que foi falada, Deus, Mateus 24, versículo 6, ó Pai, que nós estamos ouvindo rumores de guerra, mas para nós não termos medo, que ainda não é o fim. E o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor é fiel, tal como o Senhor está livrando lá, nós somos também o seu povo, Deus. Antes éramos gentios, mas a partir de Paulo, né? E era promessa sua, Senhor. O Senhor cumpriu, todas as suas promessas são cumpridas, ó Pai. E nós te agradecemos por isso. Então, aquieta, Deus. E naquelas coisas da rotina do dia a dia, nas necessidades que cada um tem, pois todos temos, ó Deus. Seja na área financeira, seja na área da saúde, na área afetiva. Deus, são muitas as áreas. E o Senhor dá conta de todas elas. Os teus olhos contemplam na individualidade cada filho teu, aquele que quer ser seu filho, aquele que abre a boca e declara Jesus como seu Salvador, Deus. O Senhor é fiel em cumprir todas as promessas. E nós temos essa promessa de proteção, de livramento, de salvação, Deus. Então nós temos essa âncora, esperança em Cristo. Muito obrigada, Deus. Continue conosco, ó Deus. Nós chamamos, fortaleza nossa, que adestra as nossas mãos para a batalha. Batalha interior e batalha exterior. A fim de que possamos envergar arcos de bronze. E nós cremos. E do outro lado você diga amém. E deixa aí seu pedido de oração. E ore também pelos pedidos que estão aí. Amém? Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo.